Existe uma bolha dos estúdios prestes a estourar aqui na cidade de São Paulo? O que vai acontecer com a rentabilidade e o valor dos imóveis? E ainda, será que aquela bolha que aconteceu lá atrás dos flats e das salas comerciais, ela vai se repetir? Pois é, este é o tema de hoje aqui do vídeo do nosso canal e vou trazer muitas informações, dados e fatos e no final a gente vai concluir com a minha visão sobre o tema, tá bom? Então fica comigo que o vídeo está muito legal. Solta essa vinheta aí então. Bom, eu sou o Luiz Scumparin e você está no nosso canal da Scumparin Imóveis, onde você vai receber conteúdo pesado, igual tijolos, e também conhecer um dos mais maravilhosos apartamentos aqui na cidade de São Paulo, tá? Bom, antes da gente começar, eu quero trazer para você um histórico de onde vieram esses estúdios aqui em São Paulo. São três fatores principais. O primeiro deles é, com a aprovação do plano diretor em 2014, a prefeitura ela dificultou a produção de unidades maiores, de apartamentos maiores, de 80, 200, 100 metros quadrados, em regiões próximas ao metrô, com o intuito de democratizar, de trazer mais possibilidades de moradia para essas áreas já com muita estrutura. E a saída que o mercado imobiliário encontrou foi a produção de unidades menores, juntamente com essas unidades maiores, para poder viabilizar em si o projeto. O segundo ponto é a questão da mobilidade aqui em São Paulo, que é um fator bastante importante. Então a gente já via ali uma iminência de incorporadoras produzindo unidades menores próximas a regiões com grande oferta de trabalho, de faculdades, tá? Que foi o caso da Vitacom, que foi a que enxergou esse mercado primeiro. E por fim, fechando, foi a viabilidade financeira disso, com o surgimento do Airbnb, que possibilitou que pessoas comuns, investidores, colocassem seus imóveis na plataforma e rentabilizassem do aluguel por temporada, então popularizando e profissionalizando todo esse mercado de temporada que já existia. Tá? Então esses são os três fatores aí que fizeram eclodir todo esse mercado de estúdios, essa nova possibilidade de investimento. Este vídeo aqui ele foi baseado numa reportagem que saiu no Estadão, falando justamente sobre essa possível bolha e explosão com a super oferta dos estúdios aqui na cidade de São Paulo. Tá? E eu vou trazer para você alguns dados que essa reportagem trouxe. Tá, o primeiro deles é com fonte no DataZap, que é uma empresa ali do grupo Zap Imóveis, baseada nos anúncios que a gente tem lá na plataforma deles. É assim, então do primeiro trimestre de 2019 até o terceiro trimestre de 2022, a procura por os apartamentos estúdios até 30 metros e também apartamentos de um dormitório até 50 metros quadrados mais ou menos, ela caiu 52%, enquanto a oferta, a produção desses imóveis aumentou 55%. Um outro dado interessante é que essa liquidez da revenda, ou seja, que é aquele proprietário que comprou da construtora, o imóvel foi entregue, ele está revendendo, nesse mesmo período essa liquidez caiu 83%. E também um outro ponto relevante é que o número de lançamentos dessas unidades compactas em 2022 representou 1/3 do total. E também a gente tem aqui o número absoluto dessas unidades que nesse mesmo período, de 2019 a 2022, foram lançadas 60 mil novas unidades e foram vendidas aproximadamente 76% delas, que equivale a 46 mil aproximadamente. Tá? Então, esses são dados do Secov de São Paulo. Um ponto que eu quero salientar para vocês é que a gente teve uma crise de espaço provocada pela pandemia. Então, esse nicho de apartamentos compactos foram os mais afetados porque justamente as pessoas precisavam de mais espaço, começaram a trabalhar em casa, ou mudaram para o interior, mudaram para a casa dos pais. Então, esse nicho também, a questão da locação por temporada quase foi a zero. Então, a gente ainda tem uma retomada acontecendo gradual desses estúdios, da ocupação desses imóveis. E a gente tem ainda o retorno gradual das empresas, o trabalho presencial, abandonando um pouco do home office. Então isso necessariamente fomenta o retorno desse jovem, desse público dos estúdios e dos apartamentos compactos para essas unidades que estão localizadas ali próximo da sede das empresas, tá bom? Bom, fechando essa parte aqui da reportagem do Estadão, ele coloca o lado das incorporadoras, Então ele fala assim que a Cyrela e a EZTEC, que são duas grandes empresas aqui do mercado, falam que elas se mantêm ainda otimistas com esse mercado, já que o que está sendo lançado está vendendo muito bem. Inclusive, ele cita um empreendimento aqui próximo à Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas, na Oscar Freire, que foi vendido totalmente em 10 dias. E também ele fala de umas outras incorporadoras que estão já um pouco mais reticentes, mais preocupadas com a super
oferta dos estúdios e já estão pisando no freio para alguns lançamentos programados para o ano que vem. E ele ainda fala da empresa de administração profissional de temporada, a Charlie, que cada vez mais incorporadoras estão buscando o apoio dessa empresa, fazer parcerias para que ela divulgue, para que ela facilite a venda dos estúdios para os proprietários, justamente nessa possibilidade, de enxergar um futuro na rentabilidade um pouco mais certo com essa administração profissional. Então aqui, agora nessa parte do vídeo, eu vou trazer para você alguns dados muito importantes para a gente entender um pouco como que vai ser o futuro desses investimentos e qual é o futuro justamente desse público-alvo desses estúdios e desses apartamentos compactos. Então para a gente analisar isso, a gente precisa olhar para os dados, tanto sociais, comportamentais e econômicos. Tá? O primeiro deles aqui que eu quero trazer para você é justamente o do IBGE, e a gente vai analisar com base nos casamentos. E o que de dado que a gente tem é que o número de casamentos ele vem reduzindo há 4 anos seguidos e eles passam a durar menos tempo. A gente tem aqui um dado que fala que os casamentos, a duração média dos casamentos caiu de 17,5 para 13,8 anos nesses últimos 10. Tá? E também que os homens estão se casando com uma idade média de 31 anos, enquanto as mulheres estão casando com uma idade média de 28 anos. Ou seja, ambos estão casando mais tarde e a gente tem um número maior de divorciados que precisam de imóveis no mercado imobiliário. Tá? Então isso é um ponto muito relevante aqui para o nosso futuro. Bom, agora é aquele momento maroto onde eu vou fazer aquele pedido especial para você curtir esse vídeo, compartilhá-lo, se inscrever, ativar o sininho, interagir de todas as formas possíveis aqui do YouTube para a gente conseguir manter o crescimento. E tá um movimento super legal, assim, ter recebido alguns comentários bem bacanas a respeito do conteúdo. E muito obrigado, gente, pela audiência, por ter chegado até aqui neste vídeo, tá? Então vamos manter o ritmo forte aí e muito já agradeço antecipadamente já a esse tipo de engajamento e de interação aqui com vocês, tá bom? Agora aqui no próximo dado, no nosso próximo panorama comportamental, eu quero trazer dados do Instituto de Pesquisas Sociais e Políticas Econômicas, o IPESP. Aqui ele fala em relação ao desapego do jovem em relação ao imóvel. Ele fala que 62% dos entrevistados já não tem mais esse apego com o imóvel que moram, tá? E 63% deles já admitem morar de aluguel com um contrato flexível ao invés de comprar o seu imóvel. Ou seja, cada vez mais pessoas estão buscando locação, né? Aquele fato de você usar ao invés de ter, tá? Isso para proprietários é um dado relevantíssimo. Outro ponto, outra informação do IPESP é que 57% das pessoas estão dispostas a se mudar se for para atender alguma necessidade delas, ou seja, morar mais perto do trabalho, estar próximo da família ou da instituição de ensino e ainda de atividades de lazer e de amigos. Tá? Então esses são dados bastante importantes que vão ditar um pouco mais esse futuro dos nossos estúdios, tá? Então a gente tem que estar próximo desses pontos de atração dos jovens para que eles se sintam atraídos e vão morar nesses estúdios, tá? Então grava essa informação. Bom, e o último panorama que eu queria trazer para você é a parte econômica, tá? Eu gosto de analisar os movimentos que as empresas maiores estão fazendo para entender qual o caminho seguir, tá? Então porque essas empresas elas têm uma série de informações, de dados por detrás de cada decisão que elas tomam e elas não olham o curto e o médio prazo, mas sim o longuíssimo prazo, porque são investimentos bilionários, tá? Então eu gosto de olhar essas empresas e realmente assim, esses navios cargueiros, né? Onde a gente consegue, para onde que eles estão se movimentando, porque são empresas gigantescas e a gente consegue caminhar no vácuo dessas empresas e também ter um pouco mais de certeza que realmente é um caminho rentável. Então aqui eu gostaria de trazer para você duas empresas internacionais. A primeira delas é a Blackstone, que é uma gestora de fundos imobiliários que tem trilhões sobre a sua gestão em diversos ramos hospitais, corporativos, logística, em todo canto do mundo, e ela pretende investir também alguns bilhões nesse ramo de locação residencial. A outra empresa é chamada Realfa, que é uma empresa que também está entrando muito forte nesse mercado e pretende investir 1,5 bilhões de dólares nesse mercado de locação. Agora olhando um pouco aqui para o cenário do Brasil em si,
já que a gente é um pouco um espelho do mercado americano, do mercado japonês, do mercado europeu, que consegue também olhar para fora e ver o que está acontecendo e provavelmente vai acontecer aqui nas grandes cidades como São Paulo, é que a gente vê um investimento muito forte por parte da MRV, por exemplo, com a criação da Lugo. A gente tem a Vila 11, que é outra empresa que está fazendo um investimento fortíssimo aqui em São Paulo na construção de prédios próprios, inclusive para locação tradicional. E a gente tem outras empresas como a Yuka, que faz uma locação ali de co-living. Então existe aí um mercado muito grande de locações que São Paulo vem recebendo. Existe essa perspectiva de crescimento também, é real, já que isso acontece em Nova York, em Tóquio, todas essas grandes metrópoles, onde a gente tem o preço do metro quadrado cada vez mais em alta e esses jovens com maior dificuldade de acessar apartamentos grandes e escolhendo apartamentos menores, mas muito bem localizados, essa intenção existe. Como a gente está falando de investimento, a gente precisa analisar dados, tomar uma decisão a partir de dados, tá? E aqui eu quero trazer para você duas visões, uma do mercado tradicional de locação e a outra uma visão sobre o mercado de temporada. A primeira delas é a respeito do tradicional e eu vou utilizar como base de dados uma pesquisa que o grupo Zap Imóveis fez com pessoas que estão visitando ali o site deles a respeito de locação e para procurar um apartamento para se mudar, tá? São dados muito relevantes, muito legais e inclusive que me surpreenderam em alguns pontos. 53% das pessoas que estão procurando um imóvel para se mudar, para alugar, são solteiras, divorciadas ou viúvas, ou seja, são públicos muito fortes para os nossos apartamentos compactos, sendo que 74% dessas pessoas não pretendem reformar esses imóveis, tá? Fixa esse dado aqui porque é bastante relevante. 19% não precisam de vaga de garagem. A gente sabe que os estúdios, em sua grande maioria, não tem vaga de garagem. E olha só que dado legal esse aqui. 83% dessas pessoas dizem que é um fator determinante na escolha de um imóvel estar próximo à rede de serviços, como supermercado, farmácias, drogarias, feiras livres, e contra 30% apenas de estar próximo a uma rede de metrô, de uma estação de metrô ou uma estação de ônibus. Esse dado é muito relevante porque coloca em segundo plano essa questão da mobilidade, ou seja, você tem que estar... Muitas vezes essas pessoas já estão próximas do trabalho, né, e vão a pé, de bike, enfim. Então elas priorizam a facilidade no dia a dia. Olha que dado legal esse. E outro ponto aqui é que 27% dessas pessoas estão procurando um perfil de imóvel a serviços, né, pay use, ou 15% que vamos lá morar num co-living e 12% num flat. Olha só, são os nossos estúdios. Nossos estúdios são muito mais legais que esses flats antigos, né? A gente tem aqui, para fechar esses dados, a gente tem que academia, churrasqueira e espaço delivery são os principais de lazer e serviços quando as pessoas vão escolher um apartamento para alugar, tá? Com 40%, 35% e 35% das pessoas, tá? Então esse é um dado bastante relevante para a gente escolher os estúdios, né? Qual é o estúdio, qual prédio a gente vai investir, o que esse prédio tem de estrutura de lazer. Bom, resumindo aqui todos esses dados para você, o que a gente precisa concluir com isso? Tá? Que a gente precisa ter imóvel localizado perto de regiões que tem trabalho, tem empresas. A gente precisa ter nossos imóveis perto de bares, restaurantes, regiões ali com uma atratividade, com uma vida muito aderente a esse público jovem, e uma região que tem muitas facilidades, como supermercados, comércios, padarias, hospitais, enfim. Existe essa vida ali um pouco mais do bairro que acontece quando a gente tem esses estúdios, tá? Para esse público específico. E também o imóvel ele precisa estar mobiliado, ele precisa estar bonito e ele precisa ter plantas bem pensadas. Isso a gente consegue tirar essa informação quando as pessoas dizem que 74% não pretende fazer uma reforma no imóvel, né? Porque esse público ele busca praticidade. E quando eu vejo, por exemplo, no mercado, que não é raro disso acontecer, proprietários alugando os seus imóveis, às vezes no contrapiso ou às vezes sem mobília nenhuma, isso é completamente um tiro no pé, porque o apartamento vai demorar muito mais para ser alugado, ele vai ser sublocado. Então existe essa necessidade da praticidade, o foco na praticidade para esse público em específico. E também a gente precisa ter um prédio que contenha estruturas de lazer totalmente aderentes a esse público, tá? Com diferenciais exclusivos, se possível, né? Com uma boa academia que encante aos olhos, tem uma churrasqueira, um espaço de pizza, enfim, são espaços de lazer muito importantes para esse público em específico e também para locação de temporada, já que esses espaços eles são muito chamativos
em termos de fotos de anúncio e tudo mais, tá? Então agora vamos falar um pouquinho do aluguel para temporada. Bom, vamos analisar agora o mercado de temporada e eu vou olhar especificamente para o Airbnb e os números que eles apresentam para a gente para entender o futuro e como que está esse mercado em si. Ele fala aqui que existe um aumento de 41% no número de quartos privados aqui no Brasil. Então existe aí uma oferta maior de apartamentos, de pessoas alugando os seus imóveis na plataforma. E um dado muito relevante que fala sobre o retorno desse mercado é que o último trimestre da empresa foi reportado, né, uma empresa de capital aberto, então eles precisam fornecer dados. Foi o último trimestre, foi o melhor da história da empresa, então em termos de lucro, tá? Então isso mostra que para alugar e existe uma oferta dentro da plataforma para isso. E a gente tem essa ideia também que hoje a principal fonte de locação ainda permanece as grandes capitais e que existe aí um movimento do próprio Airbnb para fortalecer interiores do país, né? Então a gente vê aí o surgimento, um mercado incrível também de acomodações rurais, de cabanas, que fornecem todo aquele contato especial com a natureza que é muito decorrência aí do movimento pós-pandemia. Então a gente tem um mercado aí de locação muito forte, muito pujante e com muitas perspectivas ainda de crescimento. E um dado aqui da empresa Charlie, que faz a gestão dos apartamentos aí de locação por temporada, que eles trazem, naquela reportagem que motivou todo esse vídeo aqui, eles trazem uma taxa de ocupação média dos seus imóveis em torno de 90%. Tá? É uma taxa excelente para o mercado aqui paulistano. Bom, agora chegando aqui na parte de conclusão do nosso vídeo, eu quero recapitular algumas informações bastante relevantes que a gente apresentou aqui para você, para a gente fechar e concluir aqui a ideia desse vídeo. O primeiro delas é que a gente tem um panorama social, né, do IBGE, que mais pessoas estão casando mais tarde e a gente tem uma redução no número de anos que as pessoas permanecem casadas. Então a gente tem aí um público forte de solteiros, divorciados e viúvos, inclusive para os estúdios. E agora um panorama comportamental é aquilo que eu trouxe para você, que as pessoas estão cada vez mais tendenciosas à locação, né? Já em virtude que o preço do metro quadrado está subindo, então elas não conseguem ter acesso a comprar um imóvel. As pessoas preferem, os jovens hoje preferem usar a ter algum tipo de patrimônio, entrar no financiamento, ficar vinculado há alguns anos com esse financiamento. E o último panorama é o econômico, onde você vê que existe um movimento de grandes empresas na direção do mercado de locação, seja ele no mercado tradicional ou um mercado de curta temporada. E a gente consegue visualizar esses dados através da pesquisa ali do aluguel tradicional e também do aluguel por temporada, que os dados assim do Airbnb e de outras empresas mostram que existe um mercado muito forte, cada vez mais, em relação a isso. O que eu vejo hoje aqui no mercado de São Paulo? Em relação agora ao movimento atual, a possível bolha, digamos assim, dos estúdios, eu só consigo analisar aquela pesquisa em relação ao aluguel tradicional, onde as pessoas vão priorizar, estão priorizando morar perto de lugares onde possui facilidades e possui emprego, ou faculdades, enfim, ou opções de lazer. Tá? Então a gente tem que ter esse foco principal quando a gente vai fazer um investimento imobiliário, principalmente nos compactos, porque é o principal objetivo dessas pessoas alvos, né, desse público-alvo, quando procura um apartamento, e a gente tem que estar atendendo isso. Então, quem fizer investimentos, né, quem comprou um imóvel em bairros sem atrativos, não desejados, com pouca oferta de emprego, com pouca oferta e opções de bares, de restaurantes, de faculdades, são as pessoas que vão mais sofrer com os seus investimentos. Tá? E a gente sabe aqui que no mercado imobiliário existe essa moda, esse movimento, estamos fazendo, então vamos fazer também. Então construtoras acabaram construindo e lançando prédios em bairros assim pouco atrativos, né, como Ipiranga, Saúde, Barra Funda, que são bairros, assim, só para citar alguns, que não tem essa atratividade forte, né? As pessoas não desejam morar lá, salvo casos muito específicos. Então, no meu ver, são bairros, e hoje a gente já observa isso, que são bairros que estão sofrendo um pouco mais ali com a velocidade da locação, são bairros onde o apartamento ele tem um preço muito menor da locação. E por incrível que pareça, a gente não vê um
movimento de preço em relação a isso, tá? A gente vê preço, às vezes, sendo para o mesmo valor ali de faixa de metro quadrado ou de valor total, sendo praticado nesses bairros mais afastados em relação a bairros mais centrais, como Pinheiros, Paulista, Moema, por exemplo, Vila Mariana. Então, são bairros assim que nem o valor justifica. Então, o que a gente vê acontecendo hoje em São Paulo é isso, e na minha visão, de pessoa ali que está no dia a dia do mercado, tendo em contato com incorporadoras, conversando com investidores, eu percebo isso muito forte, tá? Então, localização é algo que se paga uma vez só e tem lucro para o resto da vida com o imóvel. Então, fixem isso, a localização continua sendo o principal e mais importante ponto a se observar, até um pouco mais além do preço. Um outro ponto relevante que a gente precisa estar muito conectado com o que esse público deseja e precisa, tá? Então ele precisa facilidade, então a gente tem que trazer um imóvel com facilidade, com uma reforma bonita, muito bem localizado, com um prédio bacana, interessante, instagramável, né? Então a gente precisa trazer esse tipo de experiência para o morador, né? A gente já falando aqui de um mercado mais de temporada, a pessoa que se dispõe a viajar e escolher um lugar para onde ela vai ficar, ela está buscando uma experiência, ela está buscando algo diferente do que ela tem em casa. Então a gente precisa trazer e proporcionar para essa pessoa algo relacionado a isso, tá? Então a gente precisa fugir daquela decoração básica, fugir daquele mais do mesmo, daquela decoração de qualquer jeito, que a gente vê muito comum isso acontecer ainda, as pessoas que não têm esse cuidado e não levam o investimento imobiliário a sério, isso vão ser as pessoas justamente ali, os imóveis, que vão mais sofrer com essa super oferta dos imóveis, dos estúdios, que realmente vai acontecer, tá? A gente já vê isso acontecendo, como eu já disse para você, e só vão sobreviver, só vão conseguir manter uma rentabilidade, manter uma taxa de ocupação alta, justamente aqueles imóveis que se destacam pela localização, pelo tipo de decoração, pelo prédio, pela planta, pela estrutura completa do imóvel em si. Então, um ponto final aqui que eu quero deixar com você é que o mercado vai se regular, já existe uma regulação, o mercado ele já está muito mais maduro em relação a isso, incorporadoras já estão com um pé no freio em relação a esse oba-oba do mercado de estúdio. E a gente já vê inclusive um movimento próprio da prefeitura no sentido de fazer a revisão daquele plano diretor que a gente comentou logo no começo, tá? Então já existe aí, já percebeu que foi um movimento muito forçado dessa obrigação em termos dessa produção de unidades menores, e já existe esse movimento nessa revisão do plano diretor aí que deve acontecer 2 anos no máximo, essa revisão, então, que vai regular novamente esse mercado imobiliário nessa tendência aí dos próximos anos da gente produzir unidades maiores. Seguinte, esse vídeo foi um pouco mais pesado, assim, cheio de números, cheio de informações, mas como eu gosto sempre de falar, quando a gente está tomando decisões relacionadas ao nosso bolso, ao nosso dinheiro, a gente precisa tomar uma decisão mais racional possível. Por mais que ali a emoção, às vezes a gente tome conta da gente, a gente precisa olhar para o racional nesse sentido. Então é por isso que eu quis trazer esse monte de dados, esse monte de informações, porque conta dados a gente não tem com argumentos, tá? Então a gente precisa trazer isso para você, eu quis trazer isso para você, para te ajudar, de certo modo, a se acalmar, a entender um pouquinho, vamos respirar, não existe essa bolha absurda, e vamos fazer o básico bem feito, como eu disse para você, para a gente sempre fazer bons investimentos, rentáveis, que se valorizem com o tempo. Então espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Tchau, tchau!